Olá pessoal, me chamo Adriano Avelar, sou criador do Convex e nesse vídeo eu vou mostrar para você um apanhado geral do sistema. Quando você loga dentro do sistema pela primeira vez, você entra nessa tela aqui, que é o dashboard geral. Aqui em cima está dizendo que não tem nenhuma produção ativa e aqui embaixo tem algumas informações com alguns gráficos que estão vazios porque não tem dados ainda dentro do sistema. Então, você como administrador geral, você tem vários acessos aqui. Então, dentro dele você tem o dashboard, que é o geral, que já estou vendo aqui. Tem o dashboard de equipe, para você ver as mesmas informações, só que as informações voltadas para a equipe. Nós temos o dashboard de coordenador também, que é são as mesmas informações, só que com uma visão do coordenador. Então, o coordenador ele consegue gerenciar toda a equipe dele orientada a esses dados. Nós temos também a parte de gamificação, que atualmente nós temos o ranking de vendas, ranking de agendamento. Como não tem nenhuma produção, não aparece nenhum ranking. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você começar a utilizar o sistema é criar uma produção. Vamos criar uma produção agora, né? O que é uma produção? Uma produção, ela é um intervalo de tempo que você define dentro do seu sistema para que todos os dados fiquem orientados a esse intervalo. Então, vou colocar aqui a produção de novembro, barra 25. Aqui você pode colocar o nome que você quiser. A produção de novembro começou do dia 20 do 10 de 2025 até 20 do 11 de 2025. Isso aqui você pode definir a data da sua produção, de como funciona aí na sua empresa. Então, aqui você pode também adicionar marcando cada uma ou colocando o nome aqui. A produção está ativa, porque é a produção atual. Se você tiver mais de uma produção, você pode ativar outras produções para que o sistema fique orientado a essa produção ativa e aí você consiga ver imagens do passado da sua produção. Então, eu vou clicar aqui em salvar. E agora essa produção ela está ativa. Se eu vier aqui agora em dashboard em geral, você vai ver aqui em cima a produção ativa, ó, novembro 20 do 10 de 2025 até 20 do 11 de 2025. Aqui você tem alguns filtros que já apareceram com essa produção, quando ela fica ativa. Então você tem filtros de período, você pode filtrar por hoje, pela produção que você tem, ou um período personalizado, que você coloca uma data de início, data de fim. Aqui a gente também tem filtros, então você tem aqui funis. Então, assim, você tem funis aqui, o funil de venda, que é o funil atual. Você pode criar um novo funil, se o seu plano permitir a criação de novos funis, ou você pode editar aquele funil que você já tem lá e você pode digitar ele do jeito que você quiser, personalizado do jeito que você quiser. A gente vai mais tarde voltar para essa parte de funil. Então, tenho aqui, volto aqui para minha gamificação, onde eu estava tentando ver os meus dados, e está aqui o ranking de vendas. Não tem ainda nenhum tipo de colaborador, então não aparece nada aqui para mim. Então, vamos voltar para cá. Vamos aqui para negócios. Dentro de negócios, a gente tem o pipeline. O que é o pipeline? O pipeline é o funil de vendas. É aqui que a maior parte do tempo do vendedor, o vendedor vai ficar aqui dentro. Então, o vendedor ele consegue trabalhar os clientes dentro quando o cliente chega no funil até chegar ao final do fechamento do cliente. Então, o vendedor ele pode adicionar aqui, pode adicionar em massa, pode adicionar um por um o cliente. E tem também vários filtros que você pode adicionar aqui dentro, inclusive filtros personalizados avançados. Aqui, como eu só estou dando um overview, eu não vou entrar em detalhes, depois vai ter um vídeo explicando cada um desses passos aqui. Nós temos a mesma visão de pipeline, que é, na verdade, a visão de cliente, no formato lista. Então, nós temos várias listas que você pode ver os seus clientes, você pode filtrar os clientes, você pode criar também ações para os seus clientes. Eu vou criar aqui um negócio só para a gente conseguir visualizar o cliente. Vou colocar aqui o nome Adriano Avelar e vou colocar um número aqui, ó.
Para que você crie um negócio em massa, já que eu estou colocando aqui, só para você entender, coloco o número, coloco uma vírgula, coloco o nome, coloco uma vírgula, coloco o número e também posso colocar aqui no nome, vírgula, telefone, vírgula, o valor do crédito. Então, quando eu faço isso, automaticamente ele vai criar dois negócios aqui. Um deles já tem o crédito de 500 mil aqui. Se eu colocar uma vírgula aqui, por exemplo, é um formato que ele não vai aceitar. Então, ele já está dizendo aqui, olha, nesse formato aqui eu não aceito. O que eu aceito? Eu aceito um texto, um vírgula e um número, que eu defino como telefone. E se tiver mais um número, depois de uma vírgula, eu defino como valor do crédito. Como não tem, vou apagar aqui, e aí eu vou lá e vou criar esses meus dois negócios aqui. Então, criei os dois negócios, vai aparecer aqui para mim. Então, aqui eu posso fazer o quê? Dentro da visão de listas, eu posso enviar esses clientes para uma outra pessoa. Então, eu posso vir aqui, selecionar ele, posso atribuir, posso distribuir para mais de uma pessoa, atribuir é só para uma única pessoa. Eu posso desativar esse lead, eu posso deletar o lead, eu posso limpar aqui também. Tem os filtros padrões, os mesmos filtros que estão dentro de pipeline. E também a gente vai só dar esse overview aqui. Depois a gente vai com calma revisitar aqui e verificar todas as possibilidades dentro dessa lista. A gente tem a parte de agendamento. Toda vez que você faz um agendamento dentro do pipeline, vai aparecer aqui em agendamento. Não temos nenhum agendamento ainda, mas eu poderia até criar um agendamento em pipeline, só para a gente ver aqui os agendamentos. Esse sistema, ele está rodando localmente dentro de uma máquina minha. Então, ele é um pouquinho mais lento, um pouquinho não, bem mais lento do que o sistema que está rodando na nuvem. Então, é por isso que às vezes demora um pouquinho para eu clicar e aparecer. Mas aqui é um sistema meu, então eu posso fazer o que eu quiser aqui, posso deletar, posso bagunçar geral. Então, eu estou aqui em primeira oportunidade, vou colocar aqui em primeiro o cliente em primeiro contato, eu liguei para o cliente, consegui falar com ele, consegui fazer um agendamento. Então, eu coloco aqui no agendamento e eu digo para quando que vai ser o agendamento. Então, o agendamento aqui, eu vou colocar que vai ser um agendamento, por exemplo, para amanhã, às 15h50, aqui. Posso gerar um protocolo, mas eu não vou gerar protocolo aqui ainda. Depois eu mostro como que funciona o protocolo. Eu só estou gerando esse agendamento para a gente conseguir enxergar o agendamento na parte de agendamentos. Então eu vou clicar aqui, ele vai processar o agendamento, vai salvar esse agendamento. E eu vou vir para cá, vou dar uma atualizada na página para ele carregar os agendamentos. E pronto. Agora eu já tenho um novo agendamento aqui definido. Então, esse agendamento eu também posso atribuir para alguma pessoa. Então, quando eu atribuo um agendamento, eu estou atribuindo um negócio para essa pessoa. Então, aquele mesmo negócio que eu criei, eu estou atribuindo para uma outra pessoa. Por exemplo, se o cliente não veio e eu quero passar para um outro vendedor para tentar entender por que ele não veio e tentar reagendar, por exemplo. Então, eu posso passar o agendamento direto para um outro vendedor. Então, posso vir aqui, atribuir, distribuir, deletar. Tem alguns filtros aqui também, mas a gente não vai entrar muito em detalhes para que não fique muito grande o vídeo, né? Então, continuando aqui, a gente tem a parte de calendário também. Calendário onde ficam todas as tarefas do sistema. Então, a gente tem a visão de calendário do dia, tem a visão da semana, temos a visão do mês também, de como estão as tarefas daquele mês. Nós temos a visão aqui de calendário, nós também temos a visão de listas. Então, listas de tarefa, quais são as tarefas que tem e quais são as listas daquela tarefa específica. Então, tem uma tarefa aqui, por exemplo, que está atrasada, que eu coloquei como exemplo. E a gente também tem a visão Kanban daquelas tarefas. Então, eu consigo também organizar minhas tarefas como se fosse ali uma visão de tarefas a fazer, tarefas em progress e tarefas concluídas. Então, posso fazer essa gestão também das minhas tarefas aqui. Posso fazer os filtros aqui,
filtrar aqui por semana. E se você for administrador, você tem a visão de quais são as pessoas que você quer filtrar aquela tarefa. E se você quiser criar uma nova tarefa, você pode criar uma tarefa aqui também. Então você consegue criar tarefas a partir daqui. Beleza? Então, essa daqui é só uma visão geral sobre essa parte de calendário. Depois a gente vai revisitar essa parte um pouquinho mais em detalhes. A gente tem a visão de vendas aqui. Deixa eu colocar um cliente para venda. Como eu criei uma tarefa para fazer um teste, ele está fazendo um lembrete aqui, ó, que é o lembrete daquela tarefa. Né? Então, posso ver ela, posso dispensar aqui, vou dispensar. Então, vamos supor que você está aqui como um vendedor, você vai lá e faz um fechamento. Então, você clicou aqui em ganhou, e aí você vai fazer o fechamento da venda. O fechamento da venda, ela é você tem que colocar dados dentro de um formulário para você poder depois o administrativo fazer o fechamento real daquela venda, né? Criar toda a parte administrativa com a administradora, fazer contratos e assim por diante. Então a venda ela é fechada aqui pelo vendedor ou pelo coordenador e o administrador depois entra aqui e vê todas as informações para gerar esse contrato. Então tem todas as informações que a gente precisa para gerar um contrato aqui, né? Nome do consociado, do cônjuge, da residência, do plano contratado, dos dados financeiros. Existem empresas que têm informações aqui que, por exemplo, não tenham aqui. É só me procurar que aí eu vou e adiciono as informações que você precisa para colocar aqui também. Beleza? Então, fiz o fechamento da venda, vou colocar um valor aqui de fechamento daquela venda. Vou adicionar um vendedor, só que tem um detalhe, ó, não tenho vendedores aqui, não criei nenhum vendedor. Então, qual que é o passo agora para eu fazer para poder gerar esse vendedor? Eu vou criar um novo vendedor. Então, eu vou aqui em administrativo e eu vou criar um novo colaborador. Beleza, então eu vou criar um novo colaborador. Então, eu vou adicionar aqui um novo colaborador. Eu vou adicionar das duas formas que eu consigo adicionar, que é a forma adicionando um colaborador por vez. Então, vou chamar aqui de fulano. Vou colocar o e-mail dele. Fulano, arroba. Aqui você tem que colocar um e-mail real, porque vai chegar dentro do e-mail dele convexrm.com, vai chegar dentro do e-mail dele um token para ele fazer essa ativação. Então, vou colocar aqui uma senha qualquer. Aqui eu vou colocar o cargo. Se eu colocar aqui vendedor, ele já vem com uma permissão chamada time.venda, que é a permissão geral de vendedor. Se eu colocar um coordenador, ele vem além da time.venda, vem equipe líder, que é a permissão para ele ser um líder. Então, para eu adicionar um colaborador, basicamente eu tenho que colocar o nome, o e-mail, a senha e o cargo. Aqui eu posso ter algumas informações opcionais, mas eu não vou colocar agora. Então, essa é uma forma como eu crio um colaborador e eu posso também criar colaboradores em lote, que são vários colaboradores. Aqui a gente tem uma forma de ativar o colaborador sem precisar que ele faça a verificação no e-mail. Então, a gente pode marcar aqui para ativar e aí não é enviado nenhum e-mail para essa conta. Ele simplesmente ativa aquele e-mail que você envia. Isso aqui não é muito recomendado porque quando você tem um sistema de tarefa às vezes envia mensagem para o e-mail da pessoa, e se esse e-mail não for válido, você não confirmou esse e-mail, aquele colaborador vai ficar sem receber nenhum tipo de e-mail, nenhuma comunicação. Então, isso aqui é só mesmo para casos muito excepcionais, quando você realmente colaborou, ele só tem um e-mail, esse e-mail não está funcionando por algum motivo, aí você vai lá e cria através dessa ativação. Mas o ideal é deixar dessa forma aqui, ativar e-mail de convite, gerar assim automático, que ele vai gerar automaticamente, ou então você mesmo gera uma senha para o seu colaborador. Então, vou colocar aqui fulano 2, aqui vou colocar fulano 2, aqui o e-mail, a senha ele que gerou automático, e aqui eu vou colocar aqui um coordenador. Depois eu posso criar uma equipe e esse cara vira um coordenador daquela equipe. Então, vou criar aqui
um funcionário, eu poderia adicionar mais funcionários e fazer em lote aqui. Beleza? Então, eu adicionei 2 colaboradores e agora eu consigo vir aqui e eu consigo, vou atualizar aqui para ele poder puxar as informações. E aqui eu vou colocar o meu bem, 500 mil valor, e agora eu consigo adicionar qual que é o vendedor. Então, eu coloco aqui o vendedor, qual que é o cargo dele? É o cargo vendedor principal, só tem um cargo no sistema atual, então se eu quiser mais de um cargo, eu tenho um cargo de telemarketing, eu tenho um cargo de modo ajuda, algum cargo que você cria, algum papel diferente na venda e você quer especificar esse papel, você pode colocar aqui você pode adicionar esse papel dentro das configurações. Então, vou colocar aqui um valor de comissionamento, que ele já calcula automaticamente em cima do valor do bem. Posso salvar, quando eu salvar, que ele já sai como rascunho, mas eu posso clicar em venda fechada, para ele já salvar como venda fechada. Então, salvei aqui, então ele já ficou salvo. Então, vou voltar para cá, vou voltar aqui e aí eu vou clicar em vendas. Então, essa visão de vendas é a visão que você vai ver todas as vendas do sistema. Então, aqui você vai ver aqui, ó, essa visão de venda fechada. Como eu coloquei como venda fechada, ele vem para cá como venda fechada. Então, ele tem aqui a venda. Se ela não tiver sido concluída, faltou algum passo, algum documento, alguma coisa que não consigo concluir. Aí vai colocar aqui como rascunho a venda. Se a venda for cancelada, você volta, vem para cá e dá como cancelada. E você salva essa venda e ela fica como cancelada. Então, eu tenho aqui todas as vendas. Aqui fica o vendedor principal, com quem foi o vendedor principal. Se teve algum ajudante, então eu posso criar ajudantes aqui, ó. Nesse caso, eu não vou conseguir criar ajudante, por quê? Porque o ajudante eu preciso de um outro papel. O vendedor principal, ele é somente só existe um vendedor principal, que é o fulano que eu já coloquei. Eu quero colocar um outro papel aqui. Então, você tem que adicionar esse outro papel dentro do sistema. Só para vocês saberem onde que faz isso rapidamente, a configuração, sistema, e a gente vem dentro de sistema, a gente vem em negócios para poder achar esse tipo de vendedor. Então, vou em negócios aqui e tipo de vendedores. Tipo de vendedor, eu coloco aqui, por exemplo, um tipo chamado ajuda. Pronto, boto um tipo chamado ajuda. E aí eu vou vir aqui, vou atualizar. E o fulano só tem ele aqui como que eu já salvei. Vou adicionar mais um, boto fulano 2 e agora eu coloco no ajuda. Se eu colocar outro, não tem aqui outro vendedor, mas eu poderia colocar todos ajuda. Então, o vendedor principal é só um, mas o papel que você criar, você pode colocar quantos você quiser aqui. Então aqui eu vou colocar a porcentagem dele, vou clicar em fechar. E aqui, quando eu atualizar, eu vou ter agora as informações do vendedor principal e do vendedor ajudante aqui, ó. São o ajudante daquela venda. Beleza? Então eu consigo aqui fazer todo o fechamento daquela venda. Se eu quiser voltar para lá, para aquela parte de cadastro, basta eu clicar aqui, ó. Clico aqui, ele volta para a área de cadastro. Eu posso editar aquele cadastro. É aqui que o administrador vai enxergar. O administrador ele tem a visão dessa aba aqui de vendas, então ele clica aqui, ele consegue enxergar e consegue pegar todas as informações para fazer o fechamento da venda, gerar o contrato. Fechou uma venda, eu consigo notificar aquela venda. Então, eu posso clicar aqui e fazer a notificação para que todo mundo do sistema veja que aquela venda ela foi fechada. Então, gera uma notificaçãozinha aqui com a fotinho da pessoa que fechou, com os valores aqui, com todas as informações. Então, esse fechamento aí é bem legal também. Tem algumas informações aqui em cima, informações que não estão concluídas, canceladas, vendas fechadas, ticket médio aqui da somatória daquelas vendas, como só tem uma venda de 500 mil, o ticket médio é 500 mil. E também tem os filtros que eu posso filtrar também em relação a essas vendas aqui. Beleza? Então esse aí foi o nosso painel de vendas. Nós temos um painel de importar,
que é a parte de importar leads para dentro do nosso sistema via planilha. Então aqui você pode importar para cá para dentro. Nós temos um template que você tem que seguir. Então se eu clicar aqui nesse template, você tem que seguir exatamente esse template, senão o sistema ele não reconhece. Então você tem que ter nome, telefone, o e-mail ele é opcional, o tipo ele é obrigatório, tem que ter o tipo se ele é um caminhão, se ele é um imóvel, se ele é um carro, um veículo, campanha e a fonte que veio esse lead. O que eu faço? Isso aqui eu não consigo mexer nisso aqui. Então, quando eu vou pegar um template desse, eu tenho que copiar para minha conta, fazer uma cópia para minha conta. E aí, quando eu faço uma cópia para minha conta, aí sim eu posso mexer e aí eu coloco as informações. Por exemplo, aqui eu já consigo mexer aqui, ó, já consigo ver quais são os tipos de créditos que eu tenho aqui, ó, se é imóvel, se é caminhão e tal. E aí eu consigo mexer. E aí aqui que eu coloco as informações e depois eu salvo e subo no sistema. Coloco aqui, escolho o arquivo e subo no sistema. E aí ele vai vir para cá e eu posso redistribuir. Então, essa parte de importação. A gente tem uma visão de propostas também. Só para você entender o que é proposta. Deixa eu ver aqui. Para você entender o que é proposta. A gente vem aqui nos 3 pontinhos, a gente vem aqui em gerar uma proposta. E aí aqui eu posso fazer uma proposta para o meu cliente. Tem aqui o nome consultor, que é automático, porque o cliente é meu. Aqui é o nome do cliente que eu posso modificar e vai modificar no nome do cliente lá. Aqui são o CPF do cliente, aqui qual é o tipo de crédito do cliente. E eu posso fazer uma proposta, por exemplo, de um financiamento ou de um consórcio. Então, são 2 propostas aqui, um financiamento e o outro consórcio. Aqui eu coloco o tipo, né, de financiamento, o banco, qual é a amortização que eu utilizo, qual é o crédito, juros ao ano, a entrada, as parcelas é calculadas automaticamente baseado na amortização. Então, se eu tenho aqui uma price, eu tenho um tipo de parcela fixa. Se eu tenho uma saca, eu tenho um tipo de parcela decrescente, por exemplo. Então, ele já calcula automaticamente. Então, aqui vai ajudar você a fazer um cálculo rápido, sem precisar ir no site do banco. Você simplesmente sabendo os juros que você tem ali mais ou menos uma simulação rapidamente dos valores que você precisa para mostrar para o seu cliente, né? Você tem também a parte de consórcio. O consórcio, como geralmente ele é uma tabela, você tem que pegar na tabela da sua administradora e você tem que colocar todas as informações, qualquer adesão, qualquer parcela cheia, qualquer entrada, se tem que embutir, se não tem e tal. Então são todas as informações, a parcela reduzida ou não. E aí quando você finaliza, você vai lá e clica em abrir. E aí você tem uma proposta. Então essa proposta é uma proposta que você pode imprimir e dar para o seu cliente. Então ela fica bem profissional, porque ela fica com a sua marca, com a sua logo. Como aqui eu não coloquei nenhuma logo, nenhuma marca, ela vem com a marca padrão. Aqui fica com imóvel porque eu defini que era um imóvel lá dentro da simulação. Aí aqui fica o financiamento, aqui fica o consórcio. Às vezes você coloca 2 consórcios, 3 consórcios, um consórcio com lance, outro sem lance, dependendo de como você vai explicar para o seu cliente sobre aquela sua proposta, né? Se você vier aqui dentro de configurações e sistema, você pode mudar essa folha aqui de trás. E essa folha aqui, ó, você pode vir aqui em folha de proposta, que é exatamente essa folha aqui, e você pode mudar ela do jeito que você quiser, colocar sua logo, colocar sua marca, colocar seu endereço, CNPJ, você pode tudo que você quiser colocar aqui para ficar bem bonitinho, para na hora que você imprimir você consiga ser bem profissional. A gente tem aqui os ícones também, ó, que tem um ícone de imóvel. Se você for caminhão, vai ser esse ícone, se for maquinário, se for veículo. Algumas informações aqui das logos, tem essa logo aqui que você coloca, essa outra logo que vai para ali e tal. Logo de fera de vendas. Então, existem vários logos que você pode modificar para personalizar melhor o seu sistema. Legal? Então, a gente vai aqui, depois de proposta, né? Vamos voltar aqui para propostas. Eu criei uma proposta que é para justamente a gente conseguir enxergar ela. Então, eu tenho aqui ó, a proposta que eu acabei de criar. Então, eu posso revisitar todas as propostas criadas no meu sistema
pelos meus vendedores. Posso verificar se está tudo ok. Posso vir aqui, ó, essa proposta aqui foi criada pelos clientes tal, se tinha o CPF e tal. Vou clicar aqui no olhinho para ver como que foi essa proposta. E aí eu consigo enxergar ela novamente. Ó. Quem que fez a proposta aqui foi o consultor Edson, o cliente 2 e tal, e consigo ver todas as informações daquela proposta rapidamente. Posso imprimir ela, posso fazer toda essa gestão. Aqui também eu posso definir quais são as propostas que eu quero ver, de quem que eu quero ver, qual tipo que eu quero ver e qual a data que eu quero ver. Também posso exportar ela, se eu quiser, as propostas para dentro de uma planilha para eu ter uma informações dessas propostas aqui. Tenho também a parte de captação de lead. Eu tenho duas formas de você chegar leads dentro do sistema. É a parte de captação de leads e a parte de pipeline. Então, vou clicar primeiro na parte de captação. Então, nessa parte de captação, eu tenho aqui um webhook, uma URL que eu posso utilizar para fazer essa captação. Eu tenho uma API, que eu posso gerar essa API, e eu posso também definir quem que vai receber as notificações quando cair essa captação. E quando cair a captação, vai vir para cá. Ó. Vem para cá a captação, e aí eu vou e eu envio as informações daqui para quem eu quiser. Essa é uma das formas de você conseguir captar cliente via automação. Então, qual que é a outra forma? Se eu dentro do pipeline, eu consigo fazer essa captação direta no pipeline e cair diretamente no pipeline. Então, aqui, ó, vai cair, não vai cair em pipeline nenhum, vai cair aqui nessa área de leads externos. E aí daqui eu posso enviar para quem eu quiser. Mas aqui não, aqui vai cair diretamente nesse pipeline. Então eu posso vir aqui, por exemplo, clicar no... Isso aqui, eu tenho que ser administrador para fazer isso, né? Então eu vou vir aqui em editar o funil, nesse lapisinho do funil. E aí quando eu clico em editar o funil, vai aparecer todas as edições do funil que eu quero. Por exemplo, nome do funil, nome das etapas que eu posso modificar, etapas, descrição, se eu quiser. Essa descrição ela vai para dentro dos gráficos, fica essa descrição dentro dos gráficos. O tipo daquela etapa. O que é um tipo comum? É que não acontece nenhum tipo de ação. Tipo de agendamento é que gera um agendamento. Quando você coloca um cliente ali, gera um pop-up de agendamento. Então, posso botar aqui, reunião é o tipo reunião. Então, ele vai sempre procurar se existe um agendamento associado, se for um tipo reunião. Se for um tipo de acompanhamento, você vai para dentro de uma área de acompanhamento. E aí você consegue fazer o acompanhamento desse cliente. E se for do tipo fechamento, ele fecha o cliente automaticamente. Se eu jogar o cliente para essa etapa, ele já automaticamente fecha o cliente, abre aquela parte de fechamento. Aqui eu tenho permissões, então a permissão desse pipeline é só quem tem time.venda, que consegue ver esse pipeline. Posso adicionar quais são as permissões que eu quiser dentro do meu sistema aqui. E eu tenho integração, então a integração é onde eu posso fazer o meu webhook, fazer a minha integração do meu sistema com sistemas externos. Por exemplo, Facebook, Make, N8N, várias outras plataformas, Pluga. Eu consigo jogar para cá para dentro do meu CRM esses dados utilizando essa integração via webhook aqui. Então, são essas duas formas de captar clientes externos. Via captação e via pipeline diretamente. Então são as duas formas. Qual que é a grande benefício de você colocar dentro de um pipeline direto? Toda vez que cair um lead, vai aparecer uma notificação para você e o lead ele automaticamente atualiza o seu pipeline. Então, quando cai um lead aqui, automaticamente ele vai brotar dentro do seu pipeline. Então, é muito mais rápido de você falar com o cliente se você fizer dessa forma aqui, do que se você fizer dessa forma aqui. Dessa forma, primeiro vai cair aqui, para depois vai vir alguém, né, selecionar e enviar para uma outra pessoa. Então, depende de qual a sua estratégia aí, você utiliza um ou outro, né? Então, é isso a parte de negócio. A gente vai para a parte de administrativo, que eu já falei sobre colaborador, já falei sobre produção, vamos falar sobre equipes.
E as equipes é o local onde a gente pode criar as equipes, né? Por isso que eu criei um colaborador do tipo coordenador, porque ele vai ser utilizado aqui. Então eu tenho aqui, ó, dois colaboradores, um fulano e um fulano 2. Esse fulano 2 ele tem uma coroinha. Então eu sei que ele é um coordenador. E eu sei que ele tá habilitado para ser líder de uma equipe. Então na hora que eu crio em nova equipe, eu tenho aqui, eu posso botar o nome da minha equipe, equipe 2. Eu tenho aqui uma descrição, minha equipe. E eu tenho aqui um líder. Quem que é o líder da minha equipe? Eu posso colocar aqui o líder, ó, o líder 2. Por que não aparece o fulano? Só aparece o fulano 2? Porque o fulano 2 é o único que tem essa permissão chamada equipe.líder. Então eu posso clicar aqui e eu posso adicionar o logo da minha equipe e aí eu posso salvar. E aí é muito importante colocar o logo da equipe porque quando você for fazer o ranking de equipes, você consegue ter os logos das equipes lá dentro. Então eu criei aqui a minha equipe, eu posso arrastar esse fulano aqui para dentro. Ó. E aí quando eu faço isso, automaticamente, não foi aqui. Quando eu faço isso, automaticamente todos os leads de fulano, o fulano 2 consegue ver. Ele consegue passar os leads para um lado para o outro, consegue gerenciar os dados do sistema, ele consegue ver também. Então, toda a parte de gerência daquela equipe, o fulano 2 ele consegue enxergar também. Então, é isso que é a parte de equipes. A gente tem uma parte de atividades. Essa é uma parte que a gente está em construção, então tem muita coisa ainda que precisa melhorar nessa parte de atividade, mas a gente já tem algumas atividades aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho aqui o total de atividades, 5 atividades no sistema, tem autenticação, criação de negócio que eu fiz aqui, 4, uma de autenticação. Posso vir aqui algumas atividades recentes, sei que o Edson fez o login, criou alguns negócios, criou vários negócios, moveu etapas, então eu consigo ver algumas atividades. Vou clicar aqui em lista de atividades e eu tenho todas as atividades do sistema atual. Assim. Algumas atividades ainda não estão implementadas, né? Como eu falei, ainda está em construção, mas a ideia é que no futuro isso aqui esteja completo, né? E aí a gente vai ter um monitoramento, pelo menos de um mês ali, de tudo que acontece dentro do sistema. A gente tem aqui filtros, eu posso verificar, por exemplo, autenticação, login. Então eu quero só autenticação e login. Aí eu vejo aqui quem que fez login no meu sistema. Então eu tenho aqui todas as informações de login. Consigo fazer uma verificação live, né? Uma verificação ao vivo das atividades. Posso clicar aqui, ó, live. E aí ele fica automaticamente atualizando isso aqui. Toda vez que acontece qualquer coisa no sistema, ele já aparece aqui para mim. Posso também fazer esse monitoramento se for necessário também. Então, isso aqui é a parte de monitoramento. Temos a parte de meu plano, dependendo do seu plano do sistema, você vai ter uma visão diferente dessa aba aqui, que é a parte de pagamento. Então, toda a parte de pagamento do sistema, ele é feito através do sistema daqui do Convex. E antes de você ir para a área de assinatura, você tem que completar o seu cadastro. Então, aqui a gente tem um e-mail e a gente tem nome, e aí eu preciso completar esse cadastro. Então, você clica em completar o cadastro e coloca todas as informações. E quando você salva, você é redirecionado para a área de assinatura e você assina o sistema. Lembrando que inicialmente você geralmente tem um período de teste. Então, aqui, quando eu criei esse sistema aqui, eu tenho esse período de teste de 7 dias. Então, eu tenho 7 dias para testar aqui. E dentro desses 7 dias, eu tenho que ativar o plano, senão ele vai ser bloqueado após 7 dias. Então, tem toda essa parte aqui também. Parte de financeiro, a parte de pagamento dos vendedores. A gente tem aqui o nosso, que a gente chama de borderô, né? Do nosso vendedor. Então, todo vendedor ele tem a parte de... Ele tem todas as comissões dele. E aí a gente criou uma áreazinha assim para fazer justamente essa gestão, né? Então, eu tenho aqui, vou clicar aqui no fulano. Ele já tem aqui valores pagos, né? Porque já fecharam venda, né? Então, quem fechou venda
Já tem valores que eu coloquei lá no comissionamento. Então, deixa eu clicar aqui num deles. E aí eu tenho a parte de tanto de comissionamento do borderô, como a parte de lançamentos adicionais. Então eu posso adicionar, posso criar um lançamento. O cara pediu por exemplo, um adiantamento aqui. O vendedor gosta disso, né? Pede um adiantamento. Então eu vou adicionar aqui um tipo de adiantamento, que é um tipo de saída, né? Ele vai sair do dinheiro do meu sistema. Então, é um adiantamento aqui. Do sistema não, né? Sair dinheiro do vendedor. Então, bota aqui, por exemplo, R$ 1.000 ele pediu de adiantamento. Vou adicionar aqui no maisinho. E aí, esse adiantamento ele vai computar como saída do vendedor. E aí, quando ele computa como saída do vendedor, aqui o total líquido vira o total de comissionamento que o vendedor tem, menos aquelas saídas. Se você tiver bonificação, aí você pode adicionar uma bonificação aqui e tal. E aí você controla a parte de pagamento do seu vendedor. Aqui a gente tem um dashboard também, que faz todo o mapeamento de comissionamentos que a gente está pagando para o nosso vendedor, dentro da produção, semestral, trimestral, anual. Então, essa é a nossa visão de pagamentos. A gente tem aqui a parte do sistema, que muitas das coisas a gente já mostrei para você, né? Para vocês, né? Então, tem a parte da arte do sistema, tem algumas informações do sistema aqui também. Temos a parte de gráficos, tem muita coisa ainda que a gente vai precisar mudar, né? Vai adicionar dentro do sistema. A gente recebe muito feedback dos empresários também que estão trabalhando no sistema para a gente melhorar. Então pode ter certeza aqui que muita coisa que vocês estão vendo aqui são coisas que alguém falou e aí a gente foi adicionando. Então, se vocês tiverem ideia também, pode contar comigo aí, manda mensagem e a gente vai colocar dentro da nossa lista de melhorias, né? Então tem bastante coisas aqui, né? Uma delas aqui é esse protocolo de agendamento, né? Então aqui você vai. Esse protocolo é quando você realmente faz um agendamento lá, que eu não mostrei a parte de protocolo, mas quando você faz um agendamento, deixa eu criar aqui um novo cliente aqui. Adriano 3, número. Vou adicionar aqui. E aí eu vou fazer esse agendamento. Ó. Vou clicar aqui. Esse agendamento, se eu marcar aqui, ó, gerar protocolo, vou colocar esse agendamento para agora, para daqui a 50, 16:50. Então eu vou colocar aqui gerar protocolo. Quando eu marco gerar protocolo, vai aparecer um protocolo para mim, que é o protocolo de agendamento daquele cliente. Então aqui, ó, tem esse protocolo, o número do protocolo, qual que foi a data, a hora, quais são os documentos que foram necessários, que são necessários para essa reunião, qual que é o endereço, na recepção, falar por fulano de tal. E aí eu posso copiar esse cara e mandar esse protocolo direto no WhatsApp do cliente. E aí a gente tem uma confirmação um pouquinho mais bonitinha acelera, né, o trabalho do seu vendedor, que às vezes você tem que colocar, né? Então aqui que você vai montar esse protocolo. Vou colocar as informações aqui, o texto, o link do localização, algumas informações que você pode adicionar e você pode modificar do seu jeito. Clica em salvar protocolo e pronto. E aí o sistema já faz tudo automático para você. A gente tem motivos de perda também. Automaticamente eu já coloco alguns motivos de perda, mas você pode colocar também alguns que vocês têm na empresa de vocês, né? Então tem alguns aqui que eu coloco, são 10 que eu coloco automaticamente. Você pode adicionar, você pode remover se você quiser. Então quando o cliente vai dado como perdido, né? Você vem aqui dado como perdeu, ele vai abrir esses motivos de perda aqui. Beleza? Então, tipo de vendedor, eu já mostrei para vocês, né? Pipeline são todos os funis que foram criados dentro do sistema. Então, clicar aqui em pipeline, ele vai aparecer todos os funis.
Posso adicionar um novo funil, posso deletar, posso editar esse funil aqui. Tem a parte de tags também, eu posso criar novas tags, posso criar também dentro do próprio sistema aqui. Então eu posso clicar aqui, ó, no gerenciador de tags. E aí eu posso adicionar uma nova tag também aqui dentro. Então adiciono aqui, tag, por exemplo, chamar de Facebook, por exemplo. Então a tag do cliente que veio do Facebook. Clicar aqui, ó, para adicionar no do cliente. E aí eu adiciono automaticamente aquela tag para o cliente. Então ele fica aqui com a tag Facebook. Posso criar um filtro para essa tag, por exemplo. Filtrar apenas quem tem tag Facebook. E aí fica mais fácil para mim. Então aqui eu posso criar também diretamente a tag por aqui. E se eu atualizar, eu vou já enxergar a tag que eu criei. Carregando as tags aqui. E aí ele consegue ver a tag Facebook que eu acabei de criar. Beleza? Então, assim, temos a parte de permissão. Permissão, a gente tem vários permissionamentos dentro do sistema, né? Permissionamento de equipes, de ver dados, ver borderou, adicionar funcionários. Então, tem vários permissionamentos. Aqui tem os usuários que estão naquele permissionamento em específico. Temos a parte de campos personalizados também, então você pode criar, a gente já temos campos dentro do nosso negócio, né? Se eu vier em 3 pontinhos e editar, eu já tenho vários campos lá dentro, mas eu posso querer, por exemplo, um campo que não tenha lá, um campo, por exemplo, a entrada do cliente, quanto que o cliente tem de entrada. Isso aqui não é uma informação que eu tenho aqui dentro do meu negócio. Então eu posso adicionar essa nova informação aqui dentro. Então posso clicar aqui no mais, por exemplo, entrada do cliente. O nome técnico, ele sempre vai ser um nome que você não pode colocar vírgula nem nada. Então, se eu colocar a entrada do cliente, ele coloca já underline automático. Então ele já cria automaticamente para que não dê erro na hora que a gente for fazer algum tipo de automação. Aqui é o tipo de informação que eu quero, do tipo do número. Se é número, se é texto e tal. Placeholder, se você tiver alguma coisa que vai substituir antes de você colocar informações em si. Você pode dizer se o campo é obrigatório ou não. Se for obrigatório, ele sempre vai ter que colocar quando você for criar um novo negócio. Então, marcar como não obrigatório, clicar em salvar, por exemplo. Então aqui eu tenho as informações do meu cliente, ó, dados, consorciado, informação do negócio, tags e os campos personalizados que estão aqui. Deixa eu dar uma atualizada para ver se ele puxa aqui os dados do campo personalizado. E aí ele já puxa aqui, ó, qual que é a entrada daquele cliente. E aqui eu já posso colocar a entrada do meu cliente, por exemplo. Posso colocar aqui qual é a entrada do meu cliente. Clicando no lado, ele já salva aqui. Olha o meu lembrete aqui, ó. Meu lembrete foi o lembrete do meu agendamento que eu fiz com aquele cliente, ó. Então, ele já me lembrou aqui, olha, tem um agendamento aqui às 16h50. Por padrão, ele lembra 15 minutos antes de qualquer tipo de agendamento. Isso não está ainda editável, mas futuramente eu vou deixar isso editável. Aí você diz quanto que você quer ser lembrado por padrão quando tem a ver com reunião, né? Então, vou voltar aqui. Então aqui, esses são os campos personalizados, né? Então aqui a gente tem configuração, a gente já matou, né? Temos aqui parte de a minha conta. A minha conta basicamente tem as informações da conta, tem deixa ele carregar aqui, ó. Tem as informações da conta. Eu posso ativar o e-mail automaticamente entrando aqui no cliente. Isso é uma coisa que eu nem falei no colaborador, mas eu posso entrar no colaborador e eu mesmo ativar. Posso reenviar a verificação. Posso resetar aquela senha. E o reset de senha, eu não preciso saber qual que é a senha anterior. Eu simplesmente reseto a senha dele. Eu zero mesmo a senha dele. Aqui eu posso mudar algumas informações. E aqui eu posso adicionar permissões.
Como eu sou administrador, eu não preciso de nenhum tipo de permissão extra. Você não precisa colocar nada aqui, eu quero time de venda, time disso aqui. Não, você já é administrador, você já faz tudo. Você não precisa, você precisa de admin ponto geral. A única coisa que você precisa é que às vezes você, como administrador, você quer ser líder de equipe. Eu sou administrador da empresa, mas eu também vendo. Eu quero ter como líder. Aí você adiciona essa permissão de equipe líder. Porque como administrador você não aparece na lista de líderes da sua equipe, de líderes para criar equipe. Então você adiciona essa permissão, aí sim você consegue enxergar e aí você vira um gerente coordenador. E aí você tem todas as informações. Beleza? Aqui é sair e aqui tem as notificações. Notificações são todas as notificações do meu sistema. Então eu tenho aqui as notificações do lembrete que eu acabei de receber. Então posso clicar aqui e ir até o lembrete. Se eu clicar aqui eu vou até lá e eu consigo enxergar esse lembrete. Vou clicar aqui, ele vai até o lembrete. E aí ele faz o filtro e mapeia e ele carrega todo aquele lembrete do sistema. Então esse, é exatamente esse carinha aqui que ele foi marcado. Aqui eu posso excluir, eu posso editar, eu posso concluir aquela tarefa. Então se eu clicar em concluir, ele já deveria ficar verdinho aqui, Ele fica verdinho porque aquela tarefa foi concluída, o cliente chegou e eu já fiz a reunião com ele, por exemplo. Então foi uma reunião online. Beleza? Então aqui eu tenho o meu sidebar, que eu posso clicar aqui, e fixar, e aí eu consigo não precisar mais ficar colocando o mouse aqui para abrir. E é isso, gente. Foi um overview bem geral do sistema. Durou aí bastante tempo, mas você consegue ter toda a visão geral de tudo aquilo que ele consegue fazer. Beleza? Qualquer dúvida, você entre em contato aí e até a próxima. Falou!